Estamos de volta com argumento, prontos para conversar sobre a Semana Nacional da Alergia. Está aqui conosco a médica Carmen Costa, que é presidente da Associação Brasileira de Alergia, seção do Pará. Doutora, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo nesse momento. Começou ontem, né? A semana. Sim, boa noite, Mauro, é um prazer estar aqui. Nós começamos do dia 22 ao dia 28, será a Semana Mundial da Alergia. Essa semana ela é organizada pela Organização Mundial de Alergias. Eu falei nacional, mas é um acontecimento mundial. Exatamente, são várias cidades que estão envolvidas na divulgação das doenças alérgicas para a população. Por que Belém foi escolhida? Não, Belém faz parte também, né, das cidades. Nós temos a associação aqui regional e nós também participamos juntamente com as outras cidades. E aqui nós teremos eventos também para os alérgicos e para os familiares. Qual o índice de alergia em função da nossa umidade? Por volta de 20%, mas nós 20% da população sofre de alergia, é isso? Exatamente. Mas nós temos alergias respiratórias que estão aumentando. Então, rinite às vezes chega até 27%. Neste período de muita chuva, de muita umidade. Que pioram. Pioram as maiores manifestações acontecem nesse momento da chuva? Sim, aqui nós temos o período de inverno, né, que coincide com o período chuvoso, e isso aumenta muito, sim. As alergias, elas são sazonais. Então, nós temos aqueles períodos que o paciente fica bem, geralmente no verão, e pioram no inverno. E no verão aparecem as alergias de pele? Também nós temos uma frequência muito aumentada das alergias de pele. O que é que significa alergia? Alergia nada mais é do que uma reação do organismo desse paciente a um estímulo que é considerado normal para a maioria das pessoas. Então, o organismo do alérgico, ele entende como se fosse uma agressão e aí ele começa a causar uma inflamação e os pacientes, então, apresentam os sintomas de alergia. Por que a campanha desse ano focou no eczema atópico? Isso foi determinado pela Organização Mundial. Ele é uma doença que é muito frequente, ela é muito observada na população, porém pouco divulgada. Então, os pacientes eles não têm muito conhecimento. Traduza para nós o que vem a ser o eczema. O eczema atópico é uma doença que se caracteriza por uma pele seca que coça muito. Então, esse paciente, ele tem uma qualidade de vida baixa, ele não consegue dormir, ele não consegue produzir de maneira adequada. Vira ferida imediatamente. Tem feridas e tem infecções. Então, de tanto que ele se coça, ocorrem infecções naqueles locais e que muitas vezes precisa ser tratado de maneira adequada, com antibióticos. E o que leva a isso? Isso é causado pela alergia. Esse paciente, ele geralmente é mais frequente em crianças, então as alergias começam na fase da infância, geralmente com eczema atópico ou dermatite atópica, que também é conhecida. Sim, mas para aflorar, para criar o problema, a gente sabe que ele é alérgico, ele está lá está em estado, vamos dizer, vegetativo, alergia, e de repente ela surge. A alergia é uma combinação dos fatores hereditários, então nós temos uma herança que nós herdamos dos pais. Com as mesmas alergias dos pais? As mesmas? Não necessariamente as mesmas, mas ele tem aquele componente que ele vai desencadear a reação alérgica. Quando ele se expõe... Não quer dizer que o pai que teve asma, o filho terá que ter Sim, asma? Não terá que ter, mas ele tem uma alta incidência de ter a reação, a não ser que você bloqueie. Ou seja, existem os fatores ambientais que vão desenvolver. Então, você nasce com aquele componente de ter uma alergia respiratória, mas você vive num ambiente adequado, ao ar livre, não se expõe tanto a poeira e ácaros, ele não vai ter os sintomas. Ele tem os sintomas porque a exposição começa a ser mais frequente. Então é uma questão de informação. Também. Informar cada vez mais para que ele fuja desses ambientes que detonam o processo. Exatamente. Bem, o que vem a ser a campanha? Eu sei que vocês vão fazer agora quarta-feira uma grande palestra no Hospital da Aeronáutica. Isso. É aberta ao público. Aberta ao público. Quem deve ir lá? Aquele que já tem problema de alergia, aquele que é curioso, quem deve ir lá? Todas as pessoas que gostariam de receber informação a respeito das doenças alérgicas. Quem vai oferecer essas informações, doutora? Nós teremos alguns especialistas que estarão presentes, eu estarei lá também, mas quem vai ministrar a palestra é a doutora Vanessa Pereira, que é uma colega nossa, que também tem título pela ASBAI. Então, será falado dessas doenças e também nós vamos esclarecer as dúvidas que surgirem porventura na população. E aí, o eczema atópico é que será o tema da palestra? E imunodeficiências também. Imunodeficiências. Quais são as imunodeficiências mais presentes? As imunodeficiências, antes de dizer quais são as mais frequentes,
Seria importante esclarecer que nós temos um sistema de defesa no nosso corpo, as células existem dentro do sangue para nos defender. Quando existe um defeito nesse sistema imunológico, então o paciente nasce dessa maneira, ele não vai ter defesa, então ele vai cursar com infecções de repetição. Nós temos as imunodeficiências mais comuns, que são as chamadas humorais, então, que aí já fica no termo mais técnico, deficiência de IgA, essa é mais frequente, mas o fato que o mais importante é, esse paciente tem muita infecção, então ele tem muitas sinusites, pneumonias, otites, diarreia, é um paciente que não ganha peso, é um paciente que vive internado, que vive procurando atendimento médico, e ele precisa ser investigado de maneira correta, para ele ter uma qualidade de vida. Aí chega na alergia. Aí a alergia é diferente. Porque a senhora sabe que popularmente, quando dizem, o médico não sabe o que é, ele diz logo que é alergia. Não sei. Isso aí já é, assim, fica um pouco complicado. Porque alergia, de repente, olha, não tem cura. Você tem que esperar passar o ciclo, alguma coisa dessa natureza, para ficar bem. Mas as alergias estão aumentando realmente. Antigamente, nós não tínhamos uma incidência tão frequente como nós temos agora. E tem medicação para bloquear o processo alérgico? Sim, nós temos imunoterapia, que é Ou só as consequências daquela alergia? Não, nós temos... O que é bloqueado? Nós temos a imunoterapia, ela serve para aumentar a resistência do organismo. É como se você modulasse, é como se você tivesse uma casa desarrumada e vai lá, arruma para o paciente não ficar doente. Então, se você tem uma queda no organismo, na imunologia do organismo, você imediatamente pode desenvolver uma alergia que já está guardadinha lá, esperando uma oportunidade, sim, é isso? Sim, a exposição do paciente, ele deflagra crises alérgicas. Então, é um paciente que precisa saber o que vai desencadear a crise para afastar. Porque aí, dessa maneira, você controla, você evita as crises. O adulto já até sabe quais são os itens que levam àquele processo alérgico. O problema são as crianças, que me parece que são as maiores vítimas, né? Às vezes eles desconfiam, né? Mas muitas vezes pode não ter correlação com a causa. Então é importante ele ser investigado por um médico especialista. E aí já existem exames específicos para determinar? Sim, existem os testes alérgicos que nós fazemos o exame no consultório. Em 30 minutos nós já sabemos o resultado. Existem os testes que são feitos no sangue, a anamnese, que é a conversa com o paciente, que é o mais importante. É você levar um tempo para conversar, para saber o que está realmente ocasionando. O estilo de vida dele, que o médico facilmente já chega num caminho. Sim. Olha, muito interessante. Agora, além desta palestra, existem outras formas de buscar essa informação? A associação tem um site, alguma coisa dessa natureza? Sim, nós teremos também na Universidade Federal do Pará. Na quinta-feira à tarde, nós também teremos uma palestra que também está aberta ao público. Nós também participamos de várias nas redes sociais, nós estamos também presentes, divulgando também. Ficou claro, pelo que a senhora disse, que é uma questão de informação. A pessoa informada mais facilmente consegue vencer a crise. Mas precisa de tratamento. Sim, precisa de tratamento, principalmente quando a crise está instalada, né? Sim, sim. Para prevenção, nós precisamos divulgar, não é? Você sabe que um paciente alérgico, ele começa a se expor a poeira e ácaros, ele vai ter um risco muito maior de ter reação. Então, quando ele chega essa informação a ele vai evitar e, consequentemente, vai ter controle das crises. A senhora falou no início de sinusite, em função da umidade da nossa região. A sinusite, nesse período, não é muito maior do que 20% da população? Sim, nós temos estudos que mostram 25% até 27%. Então, aumenta muito, realmente, a incidência. A exposição aos ácaros, aos fungos do ar ambiente, eles propiciam esse aparecimento dessas crises. Essas crises se tornam muito mais frequentes, aí o paciente fica mais doente. É por isso que nós temos o aumento da incidência das doenças nessa época do ano. Doutora Carmen Costa, parabéns pela campanha, tomara que muita gente possa participar e pessoas que possam multiplicar isso, principalmente nas redes sociais, esse tipo de informação. Que é muito ruim ainda hoje em dia a falta de informação nesses detalhes tão importantes. Exatamente. Às vezes um simples toque muda a qualidade de vida da pessoa. Sem dúvida. Nós temos um telefone para inscrição. Precisa fazer inscrição. Precisa. No 9924-01676. Esse é o telefone que vai ser feita a inscrição. A inscrição. Se chegar lá, bem, e não tiver inscrito, se tiver vaga, entra. Sim, se não tiver, sim. deve ter uma limitação Sim, ao auditório. Tá? O Hospital da Aeronáutica, que fica aqui no Almirante Barroso. Não é? E a entrada ali pelo lado. Tem uma
Doutora Carmen, muito obrigado por essa entrevista, por essas informações e sucesso